entrar no chat, a Ana também. Bem-vindos a ambos. É bom lembrar que a situação do estresse sempre dispara no sistema nervoso aquelas duas situações que é muito parecida com o que acontece também com os animais, e a gente vai falar isso daqui a um pouco, sobre a luta ou fuga, né? São duas grandes situações em que há uma série de reações endócrinas, sobretudo da noradrenalina, que é uma substância produzida pelas suprarrenais, né? Que é para te dar contração dos músculos, aumentar a oxigenação do cérebro, te dar substâncias endócrinas para você reagir. É quando você vê o leão num canto, você está acuado, você pula um muro de 3 metros e tal. Teu corpo está pronto para isso. E aí, assim, é o estresse da luta. Ou senão, se você olha e fala, bom, ou fugir, né? Você olha aquele inimigo e fala, bom, aqui não dá para enfrentar, então eu saída pela direita, como dizia aquele filme, aquele desenho antigo. Então essa situação se acumulando, né, é que acaba gerando as patologias decorrentes do estresse. Está correto, Ângela? É isso mesmo. A Ana está perguntando o seguinte, já tem duas perguntas aqui importantes, tá? Nem começou o programa, já tem perguntas. Aqui o pessoal é grande nível, é rápido no teclado. A Ana fala, é fato que dependendo da predisposição orgânica do indivíduo, o estresse pode causar desde transtornos psicológicos? Você fala, depois eu também, tá? Eu vou dar um pitaco nisso. Tá certo. Pode falar. Então, é verdade. Primeiro que a gente tem um fato social aí, que se a gente pensar, trauma, ele é transmitido de geração para geração. Né? Ela está falando de estresse. De estresse. Se pode causar transtornos psicológicos. Então, o estresse, ele pode, quando ele chega num nível alto demais, né? Enquanto você está com o estresse balanceado e você consegue administrar, então, chega no final de semana você descansa, ou chega em casa você consegue se distrair, e acalmar o seu sistema nervoso, né? Você tira férias e então você volta renovado. Se você está nesse nível, né, não tem problema nenhum. A resposta não viaja muito. Então, é fato que dependendo da predisposição orgânica do indivíduo, o estresse pode causar transtornos psicológicos? Pode. Quais são? É isso que eu quero dizer. Quando chega num nível alto, você começa a ter alguns sintomas. Você começa a ter depressão, começa a ter enxaqueca, começa a ter alguns sintomas que vai te distúrbios de sono, né, distúrbios de respiração, cardíaco, o seu coração, sua respiração começa a funcionar mais do que o necessário, além do necessário, no momento onde ele deveria estar descansando, por exemplo. Entende? Deixa eu ver sua mão. Continua com medo? Tá mais calma? A Angela tá falando muito, tô dando um pega nela, porque ela tá falando muito porque ela tá super nervosa. Faz parte. Mas não precisa falar tanto, nem com tanta pressa, vamos com calma respondendo as questões pontuais, porque eu vou também falar. Isso, o Adriano falou, o Adriano gostou, não viaja muito. Boa tarde, Adriano. Eu tô falando isso porque a Angela é uma colega, é uma amiga há bastante tempo, e eu tenho bastante intimidade com ela. Eu não faço isso com todos os entrevistados. Isso é uma reação típica do estresse. Do medo. Medo e ansiedade. Então, tá aqui, tem uma entrevista, né? Tá num programa. Apesar da minha alegria de estar aqui, tem um certo medo e uma ansiedade, óbvio. Então, reações normais. Mão suando, mão gelada, coração disparado. Situação de estresse. Situação de estresse. Por mais agradável que seja, estressa também. Eu vou, se você me permite, Angela, eu vou dar o enfoque da medicina chinesa para essa pergunta. Se o estresse prolonga... desculpa, essa aqui já é uma outra pergunta. Se dependendo da predisposição orgânica do indivíduo, o estresse pode causar transtornos psicológicos. A gente entende na medicina chinesa que todos os órgãos são responsáveis por determinadas emoções, o que a gente chama de entidades viscerais, que é uma poesia dentro da medicina chinesa. Cada órgão é responsável por uma emoção. E a partir do momento que uma emoção está hiperativada, inclusive promovida pelo estresse e pelas glândulas endócrinas, isso vai dar um distúrbio energético e também fisiológico, funcional. E pode chegar até uma lesão mais séria. A pessoa que está estressada durante um longo período pode ter complicações orgânicas, sim, segundo a medicina e tem uma explicação para isso, João. Chinesa.
Pode falar. Tem uma explicação para isso. Então vamos lá. Porque é isso que eu estava dizendo anteriormente. Eu vou te perguntar para você rapidinho, porque nós temos várias perguntas aqui, tá bom? Tá. Quando você consegue, o estresse está no nível normal, você consegue, tá tudo tranquilo. Quando você não volta ao normal, a tendência do seu corpo é continuar estressando e ativando mais e mais e mais. Quando chega num nível alto, de uma quantidade de estresse grande, o seu corpo começa a responder já como se ele tivesse uma ameaça de vida. Como se você estivesse numa situação, diante de uma situação traumática, por exemplo. Ele começa a responder, ele entra no modo de resposta de luta e fuga, por exemplo. E nesse momento, onde o estresse está maior, você entra nesse tipo de resposta, a chance de você sofrer um trauma é muito grande. Porque você está desorientado, você está com seu foco de atenção nesse estresse, seu sistema está preocupado com isso. E a chance é maior de se traumatizar. Mais curto, Ângela, mais curto. Tem tanta coisa legal para falar. Tem tanta coisa legal, mas senão a gente não atende todos os teleinternatas. O Solvik está falando, Ângela, não estressa. Aí, tá vendo? Até os internautas estão falando, Ângela, não estressa. Vamos com calma. Tem várias perguntas, nós temos várias perguntas que nós precisamos atender aqui. O Neto Palma pergunta, um lapso nervoso pode chegar a uma parada cardiorrespiratória? Pode. Num nível grande de ativação, o corpo pode colapsar e parar, sim, claro. A Alexandra, lá de Lisboa, tem uma pergunta interessante. O estresse prolongado dá efeitos diferentes do estresse pontual? Essa é uma pergunta bastante importante. Obrigado, Alexandra. As diferenças porque, na verdade, o estresse, o chamado de estresse, ele chega a ser até positivo, né? É aquela história que o pessoal fala do karma, que é aquele termo hindu, né? É karma como se fosse uma coisa ruim. Não, karma significa lei. É ruim para quem faz coisa errada e bom para quem faz as coisas certas. O karma pode ser bom também. O estresse é a mesma coisa. O estresse ele pode te dar um nível de atividade. Você precisa praticar um esporte, você precisa trabalhar bastante, você precisa de atividades físicas. O estresse é importante porque ele vai te mobilizar para esse tipo de atividade. Ele prolongado, ele é complicado. É isso mesmo, João? É isso mesmo, porque você começa a responder aos estímulos externos de uma forma diferente, né? Com essa maneira mais estressada, menos presente naquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Então tem uma alteração, sim. E num momento focado, então, como ela falou, numa situação focada, isso pode gerar então o que a gente chama de estresse pós-traumático, né, que são sintomas que vêm a partir de uma vivência considerada traumática. A Ana está falando que a AltV, né, principalmente os saludos, né, Ana? É a terapia dela. Legal. É muito bom saber isso, que o saludos consegue te ajudar nesse sentido. E o Neto Palma acaba de confirmar o que você acabou de dizer. O pai dele teve uma parada respiratória, né? Uma parada cardiorrespiratória, provavelmente, só pelo fato de ficar na UTI aguardando um procedimento de cateterismo. Ou seja, pelo estresse do exame, provavelmente ele deva ter essa parada respiratória, que na verdade é cardiorrespiratória. É isso mesmo? Porque quando você entra numa situação estressante demais para o seu corpo, e o seu sistema entende isso como muito estressante, ele vai entrar nessas respostas. Poderia ter saído correndo, eu não aguento isso aqui, tchau, vou embora. Vai fazer cateterismo na sua avó, né? Que é a resposta de fuga. Ele poderia ter começado a gritar e brigado com todo mundo lá, com o pessoal, eu quero ser atendido e tal, ter feito um escândalo. Seria uma resposta de luta, né? Ou congelar, que é ficar, né, imobilizado internamente. Mas foi tão intenso para ele que, de fato, colapsou e ele entrou numa coisa seríssima, né? Olha, foi a parada. A Alexandra está falando, o Baldan é fantástico, parabéns, muito obrigado, Alexandra. Você também e continue participando aqui com a gente. A Ana fala o seguinte, o mundo de hoje é impossível não viver situações que desencadeiem o estresse, não tenha dúvida. Como conviver, então, com o estresse, que é uma situação comum no dia de hoje, sobretudo nas grandes capitais? Como é que faz isso, Ângela? Então, de preferência, lidando com aquilo que seu corpo está te mostrando naquele momento. Podemos pegar uma situação prática, assim,
um assalto, alguma coisa Pode, assim, que claro, óbvio. hoje em dia é comum aqui em São Paulo. Vamos supor que você acabou de viver um momento de extremo estresse, um assalto, alguma coisa assim, ou uma queda, não importa. Se você parar e prestar atenção, tem uma série de reações que o seu corpo vai mostrar naquele momento. Né? Provavelmente você vai tremer logo em seguida. Você vai ter uma hipotermia. Vai tremer, vai suar, às vezes vem uma onda de calor, às vezes vem uma onda de emoção, choro ou raiva, né? Dependendo da situação. São emoções incontroláveis. São emoções incontroláveis, né? Porque o corpo, ele estava... Bom, tem aí todas as explicações, se a gente tiver tempo a gente entra nisso. Mas tem uma série de estímulos que o seu sistema está te dando para você responder de determinadas formas. Né? Naquele momento nem sempre vai ser possível responder desse jeito, então quando acaba a situação, as emoções ficam todas lá para serem lidadas. O ideal é que você deixe acontecer isso. Então, deixa o corpo tremer, se vier um choro, então deixa chorar, se vier uma raiva, sente, deixa aquilo acontecer, né? Porque quanto mais preso isso ficar no sistema nervoso, maior a chance. Se aquilo ficar preso no sistema nervoso, aquilo se transforma em trauma. Isso você já está falando da técnica do SE de tratamento, certo? Certo. É como o Somatic Experience hoje lê e entende o trauma. Como se hoje fosse tem um núcleo, né, sobre o trauma. Como se fosse um núcleo energético, psíquico, emocional, de uma certa maneira, que está preso em determinado lugar no sistema nervoso e que precisaria ser vivenciado para até ser enfraquecido, é isso? Mais ou menos. É assim, quando você está numa situação de extremo estresse, né, de extrema ameaça, o seu sistema nervoso vai te mandar um comando para você reagir de determinadas formas. 3 formas: lutar, fugir ou congelar. Certo? Ele vai te mandar. Então, você está numa situação, viu uma pessoa atravessando a rua, chegando perto, seu sistema nervoso entendeu que dá tempo, ele faz você correr, ele manda, corre, e você sai correndo. Né? Não é pensado isso, não é planejado, isso é automático, seu corpo faz. Você derruba uma faca no chão, você pula para trás antes de você pensar nisso, certo? Certo. Se você tiver chance, você briga com a pessoa e enfrenta aquela situação lutando. Se não tiver chance, congela, ou seja, fica imobilizado e não tem nada para fazer naquela hora. Essas 3 respostas você não escolhe, são automáticas. Tá, mas certo? E aí como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser o trabalho? A gente vai trabalhar com essas, porque quando isso você não dá uma resposta, não pode dar a resposta lá na hora da situação, isso fica preso. Entende? Isso fica preso dentro do seu corpo, fica preso dentro do seu sistema nervoso. E aí a gente, com o SE, vai lá, através das sensações corporais, vai tentar perceber o que é que o corpo quer fazer, ou precisou fazer naquela situação e não conseguiu naquele momento. Então a gente vai trabalhar com esse comando que o sistema nervoso está dando para os seus músculos e trabalhar com aquilo. Novamente eu peço para você ser mais rápida, Ângela, sem viajar muito.